Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nessa manhã, Maria Santíssima. Hoje, dia de Santa Teresa de Jesus, ou Teresa de Ávila, Virgem, doutor da Igreja e reformadora do Carmelo, a Igreja nos propõe o início da carta aos Efésios, em que São Paulo bendiz a Deus, porque Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. Que bênção foi esta? Em Cristo, Ele, o Pai, nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos, então, predestinados à santidade. Além disso, fomos predestinados a sermos seus filhos, filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, que é o Filho por natureza, conforme a decisão de sua vontade. Tudo isso para o seu louvor e glória. Além disso, pelo sangue do seu Filho, veja que bênção, nós fomos libertados. Nossas faltas foram perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que Ele derramou profusamente sobre nós. Quanta bênção! E além disso, Ele nos fez conhecer, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Nós não estamos mais na ignorância, nós estamos na época do conhecimento de Deus, o desígnio que Ele de antemão determinou, o desígnio benevolente de levar à plenitude o universo inteiro, recapitulando em Cristo tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. É um hino de louvor a Deus com que São Paulo inicia a carta aos Efésios. Este hino serve, inclusive, para ser cantado no breviário, na liturgia das horas. O Salmo 97 canta também a glória de Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações fez conhecer a sua justiça. O Evangelho apresenta hoje Jesus lançando maldições terríveis contra os fariseus e os mestres da lei. Eles estão edificando, construindo e embelezando os túmulos dos profetas, sem se darem conta de que eles estão para matar o próprio Jesus, que é mais do que um profeta, é filho de Deus. Quando eles constroem os túmulos dos profetas, diz Jesus, ironicamente, que eles estão aprovando a obra dos seus antepassados. Os pais deles mataram os profetas, e os filhos, que são eles, constroem os túmulos. Profetas e apóstolos são enviados, mas eles matam, perseguem, porém o sangue deles não ficará impune. O Senhor vai pedir contas a esta geração do sangue inocente derramado, desde o sangue de Abel, o primeiro justo assassinado por Caim, seu irmão, até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, serão pedidas contas a esta geração. Depois ele amaldiçoou os mestres da lei, porque eles tomaram a chave da ciência, mas eles não entraram e impediram os que queriam de entrar. Eles não compreenderam, por culpa própria, um endurecimento de coração, e sem luz, eles não instruíram os outros, impediram os outros de entrarem na ciência de Deus, no conhecimento da eternidade. Depois de tantas advertências severas, qual é a reação dos fariseus e dos mestres da lei? Ira, tentar apanhar Jesus em alguma armadilha, provocá-lo. Os mestres da lei e os fariseus, apesar de toda a sua vocação à santidade e da sua missão de guia, haviam se corrompido. No tempo de Santa Teresa, a ordem carmelita, antiquíssima e que tinha devoção especial por Nossa Senhora, simbolizada por aquela nuvenzinha vista pelo profeta Elias no Monte Carmelo, esta ordem estava em decadência, com os costumes relaxados, e foi muito difícil para que esta moça, primeiro, se convertesse e depois
conseguisse converter a instituição em que ela entrara. Para fazer isso, ela teve que ter um espírito de soldado. De Deus ela recebeu forças para isso, mas é uma força incansável. Uma mulher como esta, quem a encontrará? Ela conseguiu não apenas reformar o Carmelo com a ajuda de um outro santo de primeira grandeza, que era São João da Cruz, mas conseguiu também fundar vários Carmelos. Ela empreendeu uma reforma geral. As suas obras espirituais são um patrimônio da mística e ela foi capaz de presenciar na sua época os frutos da reforma católica em reação ao protestantismo, a vitória da Batalha de Lepanto contra os turcos, uma vitória certamente milagrosa, obtida pela intercessão de Nossa Senhora por meio do Rosário, e foi capaz de observar também os frutos da evangelização da América, recém-descoberta e colonizada pela Espanha. Esta mulher forte, que tinha tanta devoção a São José, morreu dizendo que se alegrava de morrer como filha da Igreja. Exigia muito de si mesma e depois exigia muito de suas filhas. É a primeira mulher que foi declarada doutora da Igreja. Vamos tentar imitá-la e vamos pedir a Deus que, por intercessão de São José, a quem ela tanto amava, nos forneça alguém à altura dela para levar à frente o trabalho tão exigente, tão desgastante de cuidar dos bebês, das gestantes e de defender a vida. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.